Como o príncipe dos Saiyajins conseguiu apagar da própria existência um deus que controla o tempo. No epicentro de um colapso temporal, onde até Goku foi congelado, surge Kairon, o implacável deus do relógio. Mas o que essa divindade metálica não esperava era que Vegeta quebraria todas as regras do multiverso, recorrendo a uma nova e proibida fusão para desferir o golpe que apagaria um deus do tecido da realidade de uma vez por todas. Prepare-se para testemunhar o nascimento de uma lenda capaz de triturar o próprio tempo. Cada virada de página, a partir de agora, carrega o peso de uma decisão irreversível. O que se desenrola no limiar desse confronto não é uma simples troca de golpes cósmicos, mas o mistério por trás da anomalia definitiva. Um segredo selado que mudará tudo o que você conhece sobre o destino dos guerreiros e que só se revelará no instante final desta narrativa. Nossos olhos são puxados violentamente para um futuro em ruínas. A poeira dança ao vento em um cenário que já conheceu o desespero de forma íntima. Trunks do futuro, com cabelo roxo espetado, vestindo uma jaqueta jeans azul com o logotipo da corporação Cápsula, com o olhar endurecido por anos de perdas, sente um calafrio que paralisa sua espinha. Ao seu lado, a silhueta inconfundível. Vegeta, em sua clássica armadura Saiyajin azul e branca com detalhes dourados. O príncipe dos Saiyajins cruza os braços, os olhos semicerrados encarando o firmamento em chamas. Um frio anormal corta o ar. Não é o ki de um monstro, é o silêncio fúnebre do relógio parando. O destino os convoca, não com um pedido, mas com um ultimato irrecusável. No painel seguinte, o céu da capital é engolido por um clarão vermelho de energia pura. Irritado com a empáfia do invasor, Vegeta não perde tempo com discursos. Ele eleva seu ki ao limite e se impulsiona para frente como um cometa dourado. O estrondo de seu punho quebrando a barreira do som ecoa por todo o cenário. Mas antes que o soco massivo atinja a mandíbula de Kairon, o tempo simplesmente dobra. O punho de Vegeta atinge um vácuo invisível, gerando uma onda de choque ensurdecedora que explode as montanhas de pedra ao redor. Kairon ressurge nas costas do príncipe dos Saiyajins com um sorriso cínico. Vocês confiam demais nos seus músculos, zomba a criatura. Com um movimento rápido de braço, uma rajada de energia escura joga Trunks e Vegeta violentamente contra o solo rochoso, abrindo crateras colossais. A Arena Nexus engole os guerreiros, e o combate físico acaba de virar um jogo de sobrevivência impossível. A virada de página revela o desespero na sua forma mais física e brutal. Kairon não usa apenas truques mentais, ele massacra o espírito de luta através da exaustão do corpo. Vemos o maior de todos os heróis, o lendário guerreiro de kimono laranja, preso em um ciclo de combate implacável. Goku descarrega uma sequência insana de socos e chutes na velocidade da luz contra clones sombrios de si mesmo. O suor voa, o kimono laranja se rasga em trapos e o sangue escorre de sua testa. Mas cada golpe devastador volta contra ele mesmo como um bumerangue invisível. Ele ruge, disparando um Kamehameha de proporções colossais que simplesmente dobra no ar e o atinge pelas costas em uma explosão massiva de poeira e faíscas. É a dor física multiplicada pelo infinito. Sem poder usar sua força bruta para revidar, o maior guerreiro do universo está sendo desgastado até o colapso físico total. Mas a arte sempre esconde um detalhe nas sombras. Enquanto as lendas tombavam na ilusão deste sistema, 2 guerreiros permaneceram de pé, intocados pelo vórtice devorador. Vegeta, em sua clássica armadura Saiyajin azul e branca, e Trunks, com sua jaqueta jeans azul. Eles não foram esquecidos por Kairon, foram deixados de fora de propósito. Kairon, em sua arrogância interdimensional, percebeu que a presença de Trunks, um viajante do futuro, e o orgulho atemporal de Vegeta criavam anomalias na métrica do tempo. Eles eram troféus vivos, cobaias deixadas na superfície para que o mestre dos intervalos pudesse estudar a fúria Saiyajin em sua essência mais pura. Vegeta, cerrando os punhos com uma força que quase estilhaça suas próprias luvas, percebe a intenção por trás do silêncio. Um sorriso de canto de boca,
desenhado com linhas grossas de pura arrogância e determinação, rasga sua expressão. Nem todo fio se corta, Vegeta murmura, as palavras preenchendo um balão de fala serrilhado. Nem todo tempo pode aprisionar um guerreiro que ainda busca o desafio supremo. Eles eram os remanescentes, a última linha de defesa em um tabuleiro onde as regras já não existiam. O quadro se expande, revelando a vastidão desoladora do Nexus quebrado, onde a própria realidade se desfaz em segundos. Sem tempo a perder, Trunks saca sua espada e dispara em uma corrida frenética ao lado de Vegeta. O peso do multiverso recai sobre seus ombros enquanto eles correm contra o relógio. Trunks grita com a urgência estampada em seu rosto. O tempo aqui tá derretendo. Se não destruirmos o núcleo agora, nossos amigos vão queimar nesse loop para sempre. A investida veloz de pai e filho é o único movimento constante em um mundo que desmorona ao redor deles. Para derrotar um deus do relógio, é preciso encontrar a corda principal. Em meio ao caos visual, os instintos afiados pela sobrevivência entram em ação. Vegeta e Trunks, experientes no sacrifício das viagens temporais, começam a decifrar o padrão na loucura. Eles notam que as zonas de maior distorção, os cenários pintados com as cores mais berrantes e as sombras mais densas, pulsam em um ritmo específico. Uma frequência idêntica à de um núcleo de sincronização que os cientistas da resistência haviam estudado no passado. A engrenagem mestra que dita o bater do coração de Kairon. A jornada os leva a um abismo iluminado por raios de neon roxo e dourado. No centro, pairando como um monumento à arrogância, está o núcleo, um pêndulo gigantesco feito de matéria estelar condensada. Cada oscilação do pêndulo emite ondas de choque que reescrevem o cenário ao redor. Achei o coração da besta, rosnou Vegeta, seu ki começando a faiscar com uma intensidade que rivalizava com a energia do ambiente. A invasão ao Santuário do Tempo havia começado, mas a recepção seria implacável. Zap! Pau! A emboscada acontece na velocidade da luz. O núcleo reage à presença deles, expelindo fragmentos puros de Kairon. Versões fraturadas do vilão emergem das sombras, atacando em ondas simultâneas a partir de diferentes ângulos da página. É uma obra de arte da coreografia de combate. Cada Kairon fragmentado traz uma regra distorcida. Um congela os movimentos da perna de Trunks, outro acelera a gravidade sobre os ombros de Vegeta e um terceiro altera o espaço, fazendo com que um soco desferido para a frente atinja as próprias costas de quem o lançou. O caos é absoluto. A dupla Saiyajin luta com instinto puro, desviando de ataques que vêm não apenas de trás, mas do passado recente. Lutar contra Kairon significa lutar contra a própria história. É um bombardeio visual de corpos em movimento, lâminas cortando o vazio e explosões de energia que iluminam a escuridão. Trunks bloqueia uma foice temporal, o impacto enviando tremores pelas bordas do quadro. Ele está reescrevendo a física do combate em tempo real, grita o jovem, sentindo o peso absurdo da desvantagem. Mas Kairon percebe que o dano físico não é suficiente para quebrar a vontade de um Saiyajin. Ele muda a estratégia, apelando para a guerra psicológica. Em uma transição de painéis desoladora, o campo de batalha se dissolve em uma sala de espelhos forjada com as memórias mais dolorosas dos heróis. Trunks é forçado a reviver em um loop infernal a perda da sua mãe e a queda de seu mestre. Sombras sussurram que todos os seus sacrifícios foram em vão. Vegeta, por sua vez, é jogado em um abismo de espelhos onde incontáveis reflexos seus cobram o preço de sua honra manchada. Ele é confrontado com a imagem de sua família sendo varrida da ilustração repetidas vezes, uma dor meticulosamente projetada para paralisar o seu espírito combatente. O herói treme. A arte foca nos olhos arregalados, no suor escorrendo pelo rosto, na respiração ofegante ilustrada por balões trêmulos. A dor não é física, é existencial. A ilusão deste sistema tenta convencê-los de que a derrota é um fato inalterável, escrito nas estrelas desde o princípio dos tempos. E é aqui que o roteiro vira de ponta cabeça. Uma splash page dupla que fará história. Kairon, em sua arrogância fria, comete o maior erro que um manipulador pode cometer. Ele confunde o luto com fraqueza.
Em vez de paralisar Vegeta, a visão da perda inflama a fornalha ancestral de sua alma. Crash! O orgulho não pode ser contido em um relógio. Vegeta solta um urro que estilhaça literalmente os painéis da ilusão. O quadro entra em erupção. Uma aura dourada flamejante, desenhada com o triplo de linhas de energia e um contraste violento, explode do corpo do príncipe, varrendo os espelhos da existência como se fossem vidro frágil. Trunks, testemunhando a fúria indomável do pai, desperta do seu próprio transe. Com um salto dinâmico e a espada em punho, ele corta o véu da mentira. "Você não sabe nada sobre nós!" grita Vegeta. A virada aconteceu. Kairon recua fisicamente pela primeira vez. A engrenagem da simulação sofre um tranco violento e a dupla ressurge das cinzas psicológicas, seus quis combinados iluminando a vastidão sombria com a promessa de um troco brutal. Recuperado do choque inicial, Kairon decide que a brincadeira acabou. O vilão eleva suas mãos metálicas e a arte ganha um tom sombrio e opressivo. Ele revela a sua técnica máxima, a carta na manga que aterrorizou dimensões, a estagnação absoluta. Ele não quer apenas derrotá-los, ele quer arrancar o conceito da existência deles da própria história. No fundo do cenário, vislumbramos heróis gigantescos, antes-ícones de poder, reduzidos a sombras pálidas, estagnados em um não-tempo. Se Kairon acertar um único golpe carregado com essa energia, o combatente é transformado em um zero absoluto. Ele deixa de existir no presente, no passado e no futuro, como se nunca tivesse sido desenhado nesta revista. É a ameaça existencial final. O medo palpita nas grossas linhas de contorno. Trunks e Vegeta sentem o ar ficar denso. Desviar é inútil contra algo que não obedece às leis da cinemática. A cada investida de Kairon, a realidade ao redor dele se apaga em um branco vazio. O fim da linha está a 1 milímetro de distância. A constatação os atinge como um soco no estômago, no meio de uma esquiva desesperada de um golpe que quase corta a cabeça de Trunks. Golpes lineares e ataques de Ki tradicionais são inúteis aqui. Vegeta tenta um Final Flash a queima-roupa, mas o feixe de energia simplesmente volta no tempo e explode antes de sair de suas mãos, queimando seus próprios braços e o jogando de joelhos na poeira. Trunks, com a mente fervilhando enquanto limpa o sangue do canto da boca, percebe a única saída. Pai, não adianta atacar de frente. Ele prevê a trajetória física de um único lutador. Mas e se formos dois lutando com um único cérebro e uma velocidade que quebra a barreira do espaço? A fusão. Se eles unirem o Ki esmagador do Super Saiyajin com a anomalia temporal de Trunks, os punhos do novo guerreiro vão atingir Kairon no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Não é apenas magia, é a física do soco perfeito aplicada ao multiverso. Houve hesitação, brilhantemente capturada em quadros focados nos olhares tensos. A fusão carrega um risco colossal. Em um ambiente onde o tempo já está fraturado, misturar essências poderia causar mudanças permanentes ou a perda total de identidade. Vegeta, que sempre odiou abrir mão do controle, cerra os dentes. Mas as imagens que ecoam no cenário, amigos silenciados, a esposa de Trunks em um futuro em pedaços, o universo prestes a virar pó na prancheta de um tirano, dissolvem qualquer dúvida. É o momento do sacrifício supremo do ego em nome da sobrevivência da espécie. Eles alinham suas posturas em meio aos destroços que flutuam ao redor. O silêncio parece dominar os painéis por um instante. Eles sincronizam não apenas a respiração, mas o batimento de suas almas, a dor e a esperança pulsando no mesmo ritmo. Kairon, percebendo a mudança na pressão atmosférica, avança desesperado para interrompê-los. A corrida contra o ponteiro do relógio atinge o seu clímax. A arte se torna frenética, linhas convergem para o centro, preparando o leitor para a explosão iminente. No centro da tempestade dimensional, a dança se inicia. Os passos milimetricamente ensaiados, os braços traçando arcos perfeitos no ar. A energia se acumulando em uma espiral de poder indescritível. Os toques dos dedos se encontram no epicentro da página e o universo prende a respiração. Fusão!
Ha! A luz que emerge desse contato não é apenas brilhante, é cegante. Uma explosão de branco absoluto que engole todas as linhas de tinta negra da página. O impacto cósmico reverbera pelas paredes do Nexus, desintegrando os ataques de Chiron em pura poeira estelar. O nome da nova entidade foi forjado no calor abrasador desse sacrifício temporal. Crona Sayajin. Um híbrido definitivo entre o domínio dos Eras e o instinto guerreiro mais puro da galáxia. A fusão é um sucesso estrondoso. As engrenagens do tempo travam. A anomalia suprema acaba de nascer. E a própria estrutura da HQ parece não suportar o peso da sua presença imponente. A fumaça cósmica se dissipa lentamente, revelando a obra-prima em um painel vertical impressionante. Crona Sayajin, a fusão de Vegeta e Trunks. Uma potente aura de energia dourada e roxa, vestindo o tradicional colete da fusão Metamoro. Ele não está apenas de pé ali. Sua presença parece vibrar em múltiplas dimensões, deixando rastros fantasmagóricos no ar. Seus olhos brilhantes e sem pupilas transmitem uma sabedoria ancestral e uma confiança absoluta. Ele é uma entidade cuja existência ocupa a escala temporal. Seu olhar atravessa o ontem, avalia o agora e domina o amanhã de forma simultânea. Quando ele fala, a voz é um coro hipnótico, uma sobreposição perfeita das vozes do pai e do filho, reverberando em ecos que se multiplicam ao infinito. Seu domínio acaba aqui, manipulador. A voz preenche balões de fala dourados. O multiverso treme diante do nascimento do guerreiro definitivo. Chiron, pela primeira vez em toda a sua existência eterna, sente algo que jamais conheceu: o calafrio do terror. A batalha que se segue é um cataclismo em forma de arte sequencial. Chiron tenta desesperadamente dobrar as linhas do tempo para prender o guerreiro fundido, mas é inútil. Crona Sayajin reage com uma calma assustadora. Seus movimentos ocorrem simultaneamente. Onde o vilão tenta congelar o tempo, a anomalia dourada já se defendeu em 5 instantes paralelos diferentes. Cada bloqueio, cada soco, é uma tempestade de impactos em diferentes quadros da história. Onde Chiron tenta criar prisões, Crona Sayajin atravessa os séculos como o som atravessa uma parede de papel, estilhaçando barreiras temporais com pura força física. A cada golpe desferido pelo herói, o corpo mecânico de Chiron racha, derramando areia cósmica. O manipulador, que antes devorava as memórias alheias, agora sente sua própria essência ser corroída de dentro para fora. Gritos de metal rasgado ecoam pelo tecido do tempo. É o combate omnidirecional supremo, ilustrado com ângulos impossíveis e explosões de cor vibrante a cada página virada. Acurralado e desesperado, Chiron joga sua última cartada, o Apocalipse na ponta dos dedos. Ele conjura uma cadeia massiva de 0 instantes, buracos negros temporais que sugam a luz, a matéria e qualquer lembrança, criando abismos profundos na página da HQ. A escuridão ameaça devorar toda a arte, apagando a história de dentro para fora. É a obliteração total em escala cósmica. Mas Crona Sayajin não vacila. A fusão das vontades de Vegeta e Trunks preservou não apenas uma força descomunal, mas um propósito inabalável de proteger a vida. Com os braços estendidos, a entidade concentra a totalidade de sua energia em uma esfera pausante no centro de seu ser. Uma descarga temporal pura, carregada de fúria Sayajin e esperança humana. Ele não mira no corpo físico de Chiron, ele mira na totalidade da existência do vilão, apontando para todas as instâncias e momentos que o mestre do relógio já ocupou. O clímax se aproxima, a tensão é palpável nas linhas carregadas de tinta. Zoom! A rajada suprema é disparada e não é apenas energia comum, é o apagamento cronoexistencial. O ataque atinge Chiron simultaneamente em todas as frações de segundo que ele já viveu, do início ao fim dos tempos. É como passar uma borracha em uma linha desenhada a lápis. O deus do relógio racha como vidro sob o peso da fúria de Vegeta, fundida ao poder temporal de Trunks.
Suas engrenagens divinas se desintegram em um vazio branco, apagando completamente sua existência do passado, presente e futuro. Não resta poeira, não restam cinzas, não resta sequer uma lembrança dele. O deus do relógio foi literalmente apagado da história. O clímax nos leva ao painel pós-créditos desta odisseia. No silêncio reverente que se segue, as vontades internas de pai e filho conversam. Eles poderiam manter a fusão e governar o tempo como divindades guardiãs, mas escolhem a humildade. Escolhem não triturar o livre-arbítrio. Com o último resplendor de Ki dourado, Krona Saiyajin se divide. Trunks e Vegeta desabam, ofegantes e cobertos de suor e poeira. Eles caem, mas o legado permanece. Antes de se separarem, deixaram cravado no coração do Nexus um selo luminoso, um código de salvaguarda cravado na rocha dimensional. Um aviso eterno para qualquer tirano que ouse tentar manipular o relógio novamente. Ao redor deles, os heróis aprisionados despertam, memórias restauradas como se acordassem de um pesadelo confuso. Vegeta, com uma serenidade rara, toca o ombro de seu filho em um quadro mudo de pura emoção. "Você lutou bem", ele diz. Palavras simples, mas com o peso de 1000 galáxias. A tempestade passou e as linhas do tempo estão costuradas mais uma vez. A poeira cósmica finalmente assenta e fechamos com reverência a contracapa desta edição lendária. Uma HQ que ecoará pelas eras, nos provando que o verdadeiro poder supremo não é dominar os outros, mas ter a extrema coragem de sacrificar o seu próprio ego em prol da salvação coletiva. Muito obrigado, do fundo do coração, por ter mergulhado nessa arte e assistido até o último painel. Agora, o desafio épico é seu. Se você fosse forçado a realizar a dança da fusão com qualquer outro personagem da ficção para salvar a sua própria linha do tempo da obliteração total, quem seria o seu parceiro perfeito e qual seria o nome espetacular dessa nova entidade? Use a sua criatividade e deixe sua resposta mais profunda nos comentários. Se essa narrativa fantástica acelerou o seu coração como uma verdadeira obra de arte, honre o nosso roteiro deixando o seu curtir e se inscrevendo na nossa equipe para não perder a próxima saga. O multiverso é infinito e o próximo grande embate já está esperando por você. Acesse o vídeo que está na sua tela agora mesmo para ver mais uma história completa na nossa arena.